Sejam muito bem-vindos à nova era da harmonização facial. Eu sou a doutora Nayara Ceruti e aqui eu te ensino a utilizar os exossomas para dobrar o seu faturamento com harmonização regenerativa. Hoje eu quero compartilhar com vocês um artigo que está sendo muito estudado no ramo da ROF regenerativa. E eu sei da dificuldade que é nós profissionais pararmos para estudar um artigo que está em inglês, ter uma compreensão de um tema que é completamente novo, que muitas vezes é de difícil entendimento se nós não temos alguém ali para nos orientar, para nos direcionar. Então, eu trouxe esse artigo que está sendo muito utilizado e eu vou descomplicar a leitura para que facilite o seu entendimento sobre como os exossomas atuam principalmente em alguns dos tratamentos que nós, profissionais, especialistas, oferecemos para os nossos pacientes. A intenção de compartilhar esse estudo com vocês é justamente que vocês saiam do raso, que saiam do superficial, que vocês comecem a ter um entendimento como profissionais que também são cientistas, profissionais que sabem questionar quando uma indústria te oferece um produto, então que vocês parem de aceitar tudo que chega para vocês. Então, a intenção de estar aqui compartilhando como os exossomas atuam para resolver muito dos problemas que nós, harmonizadores faciais, temos no nosso dia a dia, enfrentamos no nosso dia a dia, é importante para que você só apenas não diga os exossomas resolvem isso, os exossomas resolvem aquilo, mas sem saber como que isso acontece. Então, depois dessa aula de hoje, vocês vão conseguir saber como os exossomas eles vão atuar no tratamento de melasmas, no fechamento de cicatrizes. Então, eu consegui facilitar essa compreensão para vocês, tá bom? O artigo que nós vamos estudar hoje é os novos mecanismos e aplicações dos exossomas em dermatologia e estética médica cutânea. Eu vou estar disponibilizando esse artigo na íntegra para vocês no link aqui abaixo, tá? Então, depois vocês podem consultar e acompanhar, se quiser, o artigo junto com a aula, tá? Então, vamos lá. Como os exossomas podem levar a novos e eficazes métodos para tratamento da pele? Eu acho que os exossomas, ele está vindo com uma promessa e com resultados que até então nós nunca obtemos de uma forma tão rápida. Então, muitas vezes o paciente tinha que despender muito dinheiro ou associar diversos tratamentos para conseguir ter uma resposta e uma melhora. E agora, com os exossomas, os pacientes têm colhido respostas, resultados mais rápidos, e nós, profissionais também, temos observado uma aceleração em tratamentos que antes eram de difícil tratamento, tá? Então, como os exossomas, eles têm essa capacidade de regeneração tão rápida, vamos entender como isso acontece. Então, nós, harmonizadores, temos o desafio de combater o processo do envelhecimento. A partir do momento que nós conseguimos fazer isso com maestria, nós vamos recebendo mais indicações dos nossos pacientes, vamos entregando melhores resultados e, consequentemente, isso nos ajuda a aumentar o nosso faturamento. Então, nós precisamos entender como funciona esse processo do envelhecimento e já sabemos que a exposição ao meio ambiente acelera e muito o nosso envelhecimento. A pele, ela é frequentemente exposta a elementos externos como o sol, a radiação solar, poluição, produtos químicos, o que pode nos causar problemas como feridas difíceis de cicatrizar, um envelhecimento precoce, manchas, queda de cabelo e também doenças autoimunes. Antes da gente entender como os exossomas vai atuar em cada processo do envelhecimento que eu acabei de comentar com vocês, vamos relembrar o conceito dos exossomas, né? Então, os exossomas é essa estrutura que você está vendo ali do lado. Pessoal, uma coisa importante, o exossoma é exatamente isso daí, tá? Qualquer coisa que não seja isso daí pode ser denominado exossomas-like, mas não são exossomas, tá? Então, os exossomas são vesículas, são pequenas vesículas, têm um tamanho menor do que a sua célula de origem.
São pequenas vesículas bioativas produzidas na sua célula hospedeira, que vai carregar importantes moléculas como proteínas, ácidos nucleicos, que é o DNA, o RNA, os lipídios, com capacidade de se comunicar com células semelhantes, adjacentes ou distantes, com a função de reparo e regeneração. Então, a célula hospedeira produz essa vesícula que vai ser eliminada de dentro dela. Essa vesícula ela vai se comunicar com uma célula próxima a ela ou uma célula distante, tá? Porque ali, ó, se vocês olharem na superfície dos exossomas, tem receptores, então esses receptores fazem essa comunicação célula a célula, e ela só vai sair de dentro de uma célula para se comunicar com outra para promover a função de reparo e regeneração. Os estudos recentes comprovam que esses exossomas são fundamentais para o desenvolvimento e para as respostas às doenças na pele. Então, é possível também, através dos exossomas, já prever diagnósticos sem apresentar nenhum sintoma, porque uma célula doente, ela vai eliminar um exossoma com aquela informação de uma célula doente. Então, já é possível fazer uma biópsia de um exossoma antes mesmo de apresentar qualquer sintoma, qualquer sinal, nódulos ou que seja visível em exames de imagens, tá? Existem dois tipos de exossomas: os endógenos, que são produzidos pelo próprio organismo, e os exógenos, que são introduzidos de fora, né? Nesse artigo que nós vamos ver, vieram das células tronco. Vamos relembrar, então, as camadas da pele. A pele é a maior barreira do corpo, ela protege dos danos físicos, químicos e infecciosos. As camadas principais a gente pode ver ali, ó, de cima para baixo. A epiderme, ela é composta principalmente de queratinócitos, melanócitos e células de Langerhans. A derme, preenchida com fibroblastos, formando uma matriz extracelular fibrosa rica em proteína como colágeno, elastina e fibrina, vasos sanguíneos e terminações nervosas e também fatores de crescimento. E logo abaixo o tecido subcutâneo, os adipócitos, células tronco mesenquimais e tecido conjuntivo. A comunicação entre as células é crucial para manter a saúde e a função da pele. Então, essas células, elas precisam se comunicar para que nós tenhamos um ambiente com uma homeostase. E quais são os fatores que contribuem para as doenças de pele? Primeiro, genética, né? Segundo, o estilo de vida, que é a epigenética. A nutrição, a forma que essa pessoa se alimenta, os alimentos que ela coloca dentro do seu organismo também impacta drasticamente se ela vai ter doenças ou não. A exposição solar, se essa pessoa consegue se proteger utilizando protetor solar, quanto tempo ela fica exposta. Então, a exposição solar conta muito. A exposição a metais pesados, como mercúrio, né? Às vezes a pessoa trabalha num garimpo, tem muita exposição ao mercúrio, ou também a poluição. Nós já vivemos num meio ambiente poluído, então nós precisamos diariamente higienizar a nossa pele para eliminar esses poluentes. Então, pessoal, nós temos vários fatores que contribuem para o nosso envelhecimento e para a formação de doenças de pele. É muito difícil ter um fator que contribui para que a gente mantenha a nossa jovialidade, a nossa beleza e a nossa saúde. O que nós temos disponíveis é exatamente o que nós podemos oferecer para os nossos pacientes. E quais são esses cuidados? Os produtos, né, que nós indicamos para os nossos clientes ali de skincare, para que ele tenha cuidados diários com a pele, os lasers, os medicamentos, cirurgias e agora terapia celular. Agora a gente vai começar a aprofundar como os exossomas ele vai atuar na parte de cicatrização de feridas, na reconstrução de pele, em tratamento de doenças como lúpus, psoríase e dermatite atópica, remoção de cicatrizes, no rejuvenescimento facial, na regulação da pigmentação da pele e também no crescimento capilar. Cicatrização de feridas. É um processo complexo que envolve várias etapas altamente coordenadas.
resposta inflamatória, epitelização, contração da ferida, deposição do colágeno e remodelação. Se nós temos uma deficiência nesse processo, nós temos formação de cicatrizes feias, seja ela hiperpigmentada, uma cicatrização prolongada ou até uma ulceração. Então, se nós temos falha nesse processo coordenado, nós vamos ter uma cicatrização deficiente. E aí forma-se cicatrizes muito evidentes, hiperpigmentadas, uma cicatrização prolongada e até mesmo uma ulceração. Então, da onde nós podemos tirar exossomas, de quais células nós podemos tirar exossomas para melhorar esse processo de cicatrização? Primeiro, dos macrófagos. Os macrófagos, eles reduzem a inflamação e promovem uma angiogênese, que são a formação de novos vasos sanguíneos, ajudando na migração do colágeno e a deposição do fibroblasto. Então, ele vai entrar ali, ó, naquela parte da remodelação. Então, já que nós temos uma cicatrização deficiente, nós temos um paciente insatisfeito com aquele aspecto da cicatriz. E por mais que, muitas vezes, se você é um profissional que realiza cirurgias, se essa cicatriz é muito evidente, esse paciente, ele lembra de você todo dia. Então, até então, nós temos pouquíssimas opções eficazes para controlar esse processo e para que a gente obtenha uma cicatrização bonita. Agora, com os exossomas, nós conseguimos atuar nesse processo, porque nós podemos extrair os exossomas dos macrófagos, já que eles reduzem a inflamação e promovem novos vasos sanguíneos, promovendo ali uma angiogênese, e ele vai ajudar na migração do colágeno e deposição do fibroblasto. Além dos macrófagos, nós também temos a opção de extrair os exossomas dos queratinócitos, pois eles aumentam os fatores de crescimento, como o VEGF e o FGF, tá? E também das células endoteliais de veia umbilical humana, a proliferação e migração de queratinócitos e fibroblastos. Então, é dessa forma, através desses 3 tipos de células, que nós vamos conseguir extrair exossomas que vai reorganizar toda essa cascata e para que a gente obtenha não só uma cicatrização bonita, mas também uma remodelação de uma cicatriz antiga que já aconteceu. Então, tem estudos comprovando que os exossomas conseguem até acelerar a cicatrização em pacientes com diabetes mellitus. Então, estudos identificaram que esses transportadores inibem a função, esses 2 tipos de transportadores, eles inibem a função celular e a formação de novos vasos sanguíneos. Então, se a gente inibir esses transportadores, um novo alvo terapêutico promissor para melhorar a cicatrização de úlceras em pacientes com diabetes. E os exossomos de saliva contêm esse miRNA, o UB20, que promove a proliferação e a migração celular, além da angiogênese, atribuindo novas perspectivas para tratamentos eficazes de úlceras diabéticas e necrose de retalho cutâneo. Então, pessoal, o que nós podemos enxergar com isso daqui é que nós temos um problema, como esses 2 transportadores que inibem a formação de vasos sanguíneos, e aí nós temos um exossoma derivado da saliva que consegue justamente atuar aonde aquilo ali não está funcionando de uma maneira correta, promovendo o reparo e a regeneração, tá? O mecanismo dos exossomos em retalhos cutâneos. Então, pessoal, agora nós temos novas oportunidades na cirurgia reconstrutiva. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Uma pessoa que sofreu um acidente de carro, que precisa de uma reconstrução. Até então era muito desafiador por conta da dificuldade da irrigação sanguínea ali desse novo retalho que foi instalado. Então, essa falta de irrigação resultava em necrose parcial ou completa. Então, pensa você realizar toda uma reconstrução e aí precisar que essa irrigação que vem ali dos tecidos saudáveis não consegue atingir esse retalho de uma forma que ele consiga oxigenar e voltar a ter as suas funções. Agora, com os exossomos, nós podemos compreender que a angiogênese estimulada pelo VEGF,
ele vai induzir o fator de crescimento vascular endotelial. Além dele promover a angiogênese, ele também vai reduzir a inflamação e apoptose, porque os exossomas provenientes das células adiposas pré-condicionados para resistir ao estresse oxidativo, melhoram a migração celular e também a angiogênese. Então, com esses dois tipos de exossomas, nós conseguimos reverter um grande problema que nós tínhamos ali nos pacientes que realizavam esses retalhos, essas cirurgias reconstrutivas, tá? Que precisava de um retalho cutâneo. Uma outra atuação dos exossomas são as dermatoses mediadas pelo sistema imunológico. Então, algumas doenças inflamatórias, fica com esse nome na cabeça, de pele, como lúpus, psoríase, dermatite atópica, esclerose sistêmica, podem diminuir a qualidade de vida dos pacientes. Por que que diminui? Porque eles sentem muita coceira, sentem insônia, estigma social. Então, de uma forma geral, vai afetar o bem-estar físico e emocional dos pacientes que têm essas doenças, essas dermatites mediadas pelo sistema imunológico. É até difícil para nós realizarmos procedimentos estéticos em pacientes que apresentam essas doenças inflamatórias. Então, agora com os exossomas, nós temos uma possibilidade de tratamento, porque nós podemos coordenar essa resposta imunológica contra as condições inflamatórias, regulando a apresentação de antígenos às células do sistema imunológico, além de supressão da inflamação, onde contém moléculas que ativam ou suprimem a atividade inflamatória das células imunológicas, como as citocinas. As citocinas a gente pode subentender como os exossomas das células do sistema imunológico. Então, é ela quem vai criar essa comunicação entre as células. A partir do momento que a gente consegue suprir essa inflamação, essa atividade inflamatória, nós conseguimos melhorar todos os sintomas dos pacientes com doenças autoimunes. Agora, vamos adentrar mais na harmonização facial. Nós podemos oferecer os exossomas para remoção de cicatrizes. Então, vamos lá. Quais são os tipos de cicatrizes que os nossos pacientes podem apresentar? Cicatrizes atróficas, que são cicatrizes finas, quando a pele não consegue regenerar completamente. Cicatrizes hipertróficas, que são as cicatrizes mais elevadas e avermelhadas. E as queloides, que são cicatrizes grandes, grossas, que se expandem além dos limites da ferida original e pode ser dolorosa, existindo vários graus de vermelhidão e hiperpigmentação. Apresentei para vocês os 3 tipos de cicatrizes que podem acontecer, que podem chegar no nosso consultório. Então, vamos lá. Imagine que o paciente chegou na sua clínica apresentando algum desses 3 tipos de cicatrizes. Até então, se você não tem conhecimento sobre os exossomas, você vai encaminhar esse paciente para um outro colega. Agora, você já pode dizer para ele que você tem uma terapia para ajudar ele a resolver esse problema de uma cicatriz defeituosa que se apresentou ali naquele processo, naquela cascata de cicatrização. Mas se o paciente te pergunta, doutor, como isso vai acontecer? Apenas dizer que o exossoma se resolve não é o suficiente. Então, você vai dizer isso aqui para ele, que os exossomas, eles vão carregar microRNA que podem ser transferidos para os fibroblastos. Com isso, esse microRNA vai regular a expressão dos genes envolvidos na produção do colágeno. Ou seja, os exossomas liberados pelos macrófagos M2 têm a capacidade de modular a inflamação da ferida, promovendo uma cicatrização adequada. Os exossomas ricos nessa sequência de miRNA que está descrito aí para vocês são capazes de modular a via de sinalização TGF-B, diferenciando fibroblastos em miofibroblastos, contribuindo para a formação de cicatrizes hipertróficas e queloideanas, sendo capazes também de ativar caminhos dentro das células por essa via, que é crucial para a proliferação celular.
Então, os exossomas eles vão atuar regulando o ambiente da cicatriz, prevenindo a formação de cicatrizes exageradas e também ativando as vias de sinalização importante. Então, realizando essa modulação, a gente consegue transformar fibroblastos em miofibroblastos e a gente consegue melhorar essa aparência da cicatriz. Antes da gente continuar essa aula, eu quero pedir para vocês já curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Curtir para que o vídeo tenha mais engajamento. Eu sei que é um assunto maçante, mas nós, como profissionais, cientistas, precisamos entender como as coisas funcionam e sair do superficial. Comentar, colocando as suas dúvidas. Coloca aqui para mim qual é o maior desafio que você vem enfrentando com os exossomas. E também se inscreva, tá? Ativa aí as notificações para todo o conteúdo que chegar sobre os exossomas, você seja notificado e assim você fique por dentro das novidades sem perder nada. Então, agora vamos entender como os exossomas eles vão nos ajudar a combater o processo de envelhecimento da pele. Há quem diga que adora tomar sol, principalmente quem mora na praia, né? Mas olha só o que dizem os estudos para as pessoas que ficam muito expostas ao sol. O sol provoca o fotoenvelhecimento, que vai se manifestar como queimaduras solares, pigmentação irregular, pele seca e amarelada, aspereza e rugas devido às alterações dos componentes da matriz extracelular. Então, os fibroblastos produzem componentes estruturais da pele, como colágenos e fibras elásticas. Com o envelhecimento, o número e a quantidade diminui, o que leva a uma menor síntese de reparo do colágeno. Além disso, as enzimas que degradam esse colágeno, elas aceleram a sua produção. Então, gente, com o processo de envelhecimento, além da gente reduzir a formação de novas fibras de colágeno, nós também temos enzimas que degradam esse colágeno. Então, substâncias parácrinas são sinais químicos liberados por células-tronco e exossomas ajudam a manter a homeostase e a juventude da pele, equilibrando os processos de degradação e promovendo o reparo. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz em ler isso, tá? Porque a gente vai envelhecer em muitas coisas, mas agora com os exossomas a gente tem a capacidade de regenerar os nossos fibroblastos e manter a estruturação da nossa pele. Os exossomas no rejuvenescimento da pele, né? Eles vão regular as propriedades dos fibroblastos dérmicos. Então, nos estudos, eles perceberam que na cultura tridimensional dos fibroblastos, os exossomas foram capazes de aumentar a produção do colágeno tipo 1, que é o colágeno presente nos ossos e nos dentes, que são importantes para manter a pele firme, e reduzir a atividade dessa enzima que degrada o colágeno. Isso só foi possível porque os exossomas diminuíram a inflamação da TNF-A e aumentaram o fator de crescimento TGF-B. Células-tronco pluripotentes podem se transformar em qualquer tipo de célula do corpo e têm um grande potencial para regeneração. Quando essas células foram expostas à radiação que causa o fotoenvelhecimento, os exossomas passaram a ajudar, revertendo os danos e aumentando a produção de colágeno. Coisa maravilhosa. Então, esses exossomas provenientes das células-tronco embrionárias contêm uma molécula chamada, esse nome lindo aí para vocês, que ajuda a reverter a senescência dos fibroblastos. Gente, pare e pensa comigo. A gente tem um fibroblasto, que é uma célula jovem, com vários prolongamentos, um citoplasma abundante, produzindo muito colágeno. Com o processo de envelhecimento, nós já sabemos que já tem enzimas que degradam, tem o fator do fotoenvelhecimento, nosso fibroblasto ele vai murchando, vai morrendo, até se tornar um fibrócito. Agora, pare e pensa que esses exossomas, aí, células-tronco pluripotentes, conseguiram promover a regeneração desses fibroblastos. Então, esse fibrócito, agora que a gente tem a capacidade de reverter a senescência dos fibroblastos, ele passa a se tornar um fibroblasto que é uma célula jovem, saudável e ativa. Olha que coisa maravilhosa, gente. Se vocês não conseguirem ganhar dinheiro com isso,
sinto muito, eu não sei, mas como vocês vão convencer o seu paciente a rejuvenescer, tá? Porque a partir do momento que um profissional me fala que eu tenho a capacidade de pegar as minhas células que estão morrendo e devolver reverter essa senescência e tornar uma célula que produz uma célula ativa, eu quero isso para mim no corpo inteiro, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as características da pigmentação da pele. Como funciona a pigmentação na pele? Também é influenciada pela exposição ao sol. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de se expor ao sol, você já está consciente dos danos que isso pode te gerar. Então, além de provocar todos os danos que eu acabei de comentar com você, ele também vai aumentar a produção de pigmentação na pele, porque os nossos melanócitos, que fica ali na primeira camada, na camadinha mais superficial, eles são células que produzem a melanina, que é o pigmento responsável pela cor da pele, olhos e cabelo. Juntos formam uma barreira para proteger as células subjacentes contra os danos causados pelo sol. Então, eles ficam ali, ó, junto com os queratinócitos, protegendo a pele contra todas as agressões do meio ambiente, para proteger todas as camadas subjacentes, tá? A produção excessiva e o acúmulo irregular da melanina pode gerar pigmentações como sardas, manchas senis e o temido melasma. A interação entre as células, né? Então, outra forma que acontece é a pigmentação influenciada pela interação dos queratinócitos e dos melanócitos, e a correta interação entre eles pode ajudar a manter a cor uniforme da pele, que é o que nós queremos. Queremos uma pele lisinha, radiante, sem manchas, sem rugas, né? Agora vamos entender como os exossomas vai atuar interferindo essa produção do melasma. Os exossomas carregam múltiplas proteínas de membranas e componentes citosólicos para os melanócitos e regulam a pigmentação tanto em condições saudáveis quanto doentes. Então, aquela célula que está produzindo uma quantidade legal, ele vai regular também. Aquela célula que está doente produzindo de uma forma exagerada, ele vai regular também, modulando a expressão gênica e a atividade enzimática. Então, ele vai transportar mensagens, né? Primeiro vai transportar a mensagem. Os exossomas vão transportar moléculas como microRNAs, proteínas e outros componentes que regulam a atividade dos melanócitos. Então, ele vai também, depois que ele adentrou ali, que ele fez a comunicação, ele vai fazer a modulação da expressão gênica. Então, o miRNA contido nos exossomas, ele vai se ligar ao miRNA do melanócito. Isso significa que certos genes responsáveis pela produção de melanina podem ser desligados ou ter a sua atividade reduzida. E ele vai interferir na atividade enzimática. A produção de melanina nos melanócitos depende da atividade de enzimas específicas, como a tirosinase. Os exossomas, esse tipo aí, ó, o Mi335P, pode transportar o miRNA que inibe a expressão da tirosinase, reduzindo a síntese de melanina. E ele vai realizar a regulação de sinais celulares. Os exossomas Mi675 pode alterar a via de sinalização MITF, fator de transcrição indutor de melanócitos, que é crucial para a produção de melanina. Então, ele vai regular a via, ele vai interferir na atividade da tirosinase, ele vai modular a expressão gênica com um miRNA que pode desativar aquela célula ou regular a sua atividade. Então, pessoal, os exossomas, eles vão tanto regular a expressão gênica ali através do miRNA, ele também vai interferir na sua atividade ali da tirosinase e também vai regular as vias de sinalização. Agora vamos falar sobre a parte capilar, né? Os exossomas têm demonstrado muitos resultados na parte capilar, tanto em pessoas que têm muita queda, pessoas que têm cabelo fininho e até mesmo para reverter a pigmentação. Então, pessoas já com cabelo branco já estão experimentando ali
uma tonalização, um escurecimento até mesmo do cabelo branco, porque ele combate os processos de senescência capilar, tá? Então, a perda do cabelo é uma condição comum e visível, caracterizada por vários fatores. Envelhecimento, com o tempo, o ciclo do envelhecimento do cabelo pode diminuir, doenças autoimunes pode levar à perda de cabelos e medicamentos. Certos medicamentos têm como efeito colateral a queda dos cabelos. Então, até então, antes dos exossomas, nós tínhamos como opção minoxidil, que são os medicamentos, né? Minoxidil e a finasterida, e também a realização do transplante capilar. Agora, uma coisa muito interessante que vocês vão ver como futuro mesmo. Alguns médicos ao redor do mundo já estão relatando que a utilização dos exossomas estão sendo uma opção de tratamento melhor do que o transplante capilar, porque apenas o uso dos exossomas já está sendo suficiente para fazer o crescimento de novos fios e também de aumentar o crescimento ali de novos cabelos, tá bom? Como que os exossomas vai atuar nisso? Então, os exossomas derivados das células da papila dérmica aceleram o início da fase de crescimento, adiantando a fase de repouso, o que resulta em crescimento mais longo dos cabelos. Os exossomas também aumentam a expressão de crescimento IGF-1, KGF, HGF, que são essenciais para a saúde e crescimento dos folículos capilares. Bom, pessoal, então não vou me adentrar muito na parte capilar, não é muito a minha área de atuação, mas eu quis trazer para vocês porque está sendo relatado no artigo científico, tá? Então, pessoal, falei para vocês como os exossomas vão atuar aí no processo do envelhecimento, como esse tratamento vai nos ajudar a manter a nossa jovialidade, maior estímulo de colágeno, maior estímulo de elastina. Também vai ajudar no tratamento de manchas e cicatrizes, que é uma opção maravilhosa, porque tínhamos muito poucas opções disponíveis, né, na mão, e muitas vezes o que nós tínhamos não conseguia entregar bons resultados. Agora, nós temos estudos que comprovam a sua eficácia e nós temos resultados clínicos visíveis, no qual nós podemos utilizar com toda segurança e garantia de que nós vamos obter melhora. Isso é o mais importante. A gente sai do achismo, eu acho que isso vai dar certo, e agora nós sabemos que com os exossomas nós conseguimos ter uma opção de tratamento eficaz, tá? Ainda tem muita coisa que os exossomas vai trazer para nós de novidade, mas esse é só o início. Nós estamos no início do conhecimento. Então, vocês que estão aqui comigo já estão saindo na frente. Não vai esperar a massa ter o conhecimento, você já tem a possibilidade de se diferenciar aí no seu trabalho. E se chegar um paciente para você com uma dessas condições, agora você sabe que tem isso disponível na sua mão como opção de tratamento. Você não precisa mais indicar esse paciente, você não precisa mais perder esse paciente para um colega. Antes da gente finalizar, quero convidar você novamente para ativar a notificação para receber o próximo conteúdo sobre os exossomas, assim você não vai perder nenhum conteúdo. Ainda tem muita coisa que nós estamos aprendendo e eu estou aqui ensinando vocês sobre tudo mesmo sobre exossomas. Então, aqui é um lugar em que você tem a capacidade de aprender tudo sobre o que são exossomas e como a gente pode fazer desse tratamento uma maneira de dobrar e até mesmo, pessoal, triplicar o nosso faturamento na harmonização facial, tá? Em suma, os exossomas representam uma promessa significativa, atuando como mediadores importantes e candidatos para tratamentos inovadores. Pega essa palavrinha inovação. Os exossomas são completamente inovadores. Porém, mais estudos científicos são necessários para entender melhor seus mecanismos de ação e melhorar os resultados clínicos. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não seja aquele profissional que fica para trás. Esteja aberto a essas inovações, porque os exossomas, ele é promissor, ele veio para ficar e cada vez mais não vai existir procedimentos sem a utilização dos exossomas. Quem
Quem não entrar nesse mercado agora vai ter que entrar com um bonde, com todo mundo, e aí já não é mais o momento de se diferenciar, tá bom? Então, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo e aproveita e já se inscreve aqui no canal e também coloca as suas dúvidas aqui nos comentários para que eu possa te ajudar com o próximo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.